Olá a todos e a paz do Senhor Jesus. Eu sou a Gabriela Brambati e este canal eu dedico a fazer um resumo sobre a Escola Bíblica Dominical dos Jovens. Eu faço parte da Igreja NAD, a Assembleia de Deus, aqui em Ponta da Fruta, Vila Velha, Espírito Santo. E hoje nós vamos comentar sobre a lição de número 6, que trata sobre o tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Essa lição ela é um pouco grande porque ela é rica em detalhes. Aqui nós vamos estar fazendo um apanhado assim do início, né, de como que aconteceu, como finalizou, mas ainda nas próximas lições a gente vai estar tratando com mais detalhes alguns capítulos do livro de Neemias. Eu vou tentar falar um pouco rápido, então se tiver rápido demais, você vai em configurações, em velocidade, diminui a velocidade, tá bom? Hoje eu estou muito feliz porque vamos retomar a lição bíblica presencial, mas eu continuarei gravando esses resumos aqui, porque ainda tem muitas pessoas que não podem estar presentes, né, que estarão acompanhando a gente de longe. Então, continuarei aqui com vocês, tá? E o nosso textuário de hoje está em Isaías 60:18, que diz bem assim: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Somente os despertados podem vencer qualquer obstáculo para realizar a obra de Deus. É a nossa verdade prática. Então, nós vamos falar sobre Neemias, um grande líder nos tempos do passado, que construiu, reconstruiu os muros de Jerusalém que estavam destruídos. O nosso objetivo aqui dessa lição é mostrar que foi Deus quem despertou Neemias, né? Despertou em Neemias esse desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Então, como a gente estava vendo na introdução aqui, vou relembrar. A gente viu que os cativos, né, o povo de Deus que estava cativo na Babilônia foi retornando a Jerusalém, né? E esse retorno se deu em 3 etapas. Primeiro com Zorobabel e Josué, muito tempo depois com Esdras e uns 13 anos depois de Esdras com Neemias, que é o que nós vamos estar vendo aqui neste momento. E então, o que aconteceu? Neemias estava trabalhando como copeiro do rei Atarxerxes. E no nosso tópico de número 1, vai tratar sobre Deus responde Neemias. Por quê? Primeiramente, a gente vai aprender que Deus, ele sempre usa alguém para nos despertar. E no subtópico de número 1, vai tratar sobre Deus envia emissários a Neemias. O que acontece? Deus, ele é soberano. E ele tem um plano para cada um, ele tem planos de salvação para as nossas vidas, como a gente aprende na Bíblia. E para isso, muitas vezes, ele precisa nos despertar usando algumas pessoas. Ele tem mecanismos de trabalhar na nossa vida. E com Neemias não foi diferente. Deus despertou Neemias para ser um grande líder de restaurar os muros de Jerusalém. Para isso, ele envia Anani, né? Vamos lá, cada um fala de um jeito. Que era irmão de Neemias, né? E ele contou a Neemias que os judeus que estavam vivendo lá viviam em grande miséria, que os muros estavam fendidos e que as portas estavam queimadas. E esses muros fendidos, essas portas queimadas, são um símbolo de miséria e de desprezo, né, porque faziam do povo que morava lá vítimas constantes de assaltantes. E esse livro de Neemias tem inúmeras lições. Esse vídeo aqui não vai retratar de todas, por isso pega a sua Bíblia, leia com bastante afinco o livro de Neemias, que tem assim segredos maravilhosos para você. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Na nossa vida, muitas vezes também é assim, né? Quando a gente está sem a proteção de Deus para a nossa alma, para as nossas emoções, a gente se torna vítimas fáceis
do nosso inimigo, né? Que veio para roubar, para matar, para destruir. Então, a gente vai ver mais à frente também que esse muro na nossa vida espiritual trata da salvação. Que a nossa salvação em Cristo Jesus é como um muro que nos protege desses ataques do inimigo. Porque apesar do inimigo estar ao nosso derredor, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nos protegendo, né? Nos livrando de tudo aquilo que o inimigo quer para tirar o nosso foco da nossa salvação. Então vamos lá. Subtópico de número 2. Neemias, angustiado, jejum e ora. O que aconteceu? Recebendo essa notícia, Neemias ficou muito triste mesmo. E ele iniciou no mês de Quisleu, que era dezembro, um período de oração e jejum, e Deus ouve a oração de Neemias e o responde no mês de Nissan, que é em março. Ou seja, Neemias ficou 4 meses orando. Ele orou, insistiu em oração, até ouvir Deus responder a oração dele. E nós, como crentes, devemos ser assim, insistir em oração, porque Deus, ele nos responde. Só que Deus, ele é soberano, ele nos responde no tempo dele, né? A gente não tem que ficar, eu quero resposta para ontem, a gente é muito imediatista. Não, vamos orar, vamos dar tempo ao tempo, porque Deus sabe o tempo certo de agir, de trazer resposta até nós, né? Então, aqui ensina que nós, como crentes, devemos orar a Deus até encontrar a resposta. E antes de qualquer ação, a gente tem que orar. Ele ficou muito triste, ele podia ter agido imediatamente com as suas próprias forças, mas não, ele esperou, orou em Deus, né, para tomar a decisão correta. E no tópico de número 3, a gente vai ver que Deus responde às orações de Neemias, né? Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento de reconstrução dos muros. Por quê? Neemias era copeiro do rei Artaxerxes e um certo dia ele se apresentou ao rei com um semblante triste, né? E aí o rei foi interrogar ele por que ele estava triste daquele jeito. E, né, Neemias relatou: olha, rei, a cidade dos meus pais está destruída, os muros fendidos, enfim. Então, o rei foi despertado por Deus, foi inspirado por Deus nesta hora e perguntou a Neemias: o que me pedes agora? Então a gente vê que Deus, ele age nos mínimos detalhes, que Deus, ele inspira pessoas que estão ao nosso redor para nos ajudar. Pessoas são inspiradas por Deus para, muitas vezes, fazer a obra de Deus. Então, antes de responder ao rei, Neemias orou a Deus para que pudesse responder ao rei dentro da orientação de Deus. Ele não queria fazer nada que fosse da própria parte dele, da própria força, do próprio entendimento dele. E Neemias então respondeu que: peço-te, reis, que me envie até Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu edifique. E então, no subtópico de número 4, nós vamos ver que Deus despertou o rei para atender o pedido de Neemias. E Neemias recebe carta do rei, dirigida aos governadores, e ainda uma carta com ordem para tudo aquilo que fosse necessário para a construção fosse dado a Neemias, né? Então, muitas vezes a gente acha que certas coisas são impossíveis. Afinal, Neemias era um homem de extrema confiança do rei, ele que experimentava tudo antes do rei comer, porque naquela época se matavam muitos reis envenenados. E então, imagina, para o rei ficar sem Neemias por um bom tempo, teria que colocar outra pessoa de confiança no lugar, enfim. Mas Neemias orou a Deus e Deus agiu de forma assim maravilhosa, porque também era propósito de Deus. Deus despertou Neemias para orar, Deus levou um mensageiro até Neemias. E muitas vezes aquilo que é impossível aos nossos olhos, para Deus é um simples detalhe, é algo que ele faz de forma soberana e tremenda, e ele age em cada detalhe, e ele responde às nossas orações. Então, se você está passando por um tempo de dificuldade, ore a Deus até ele te responder, porque ele vai te responder. Se consagre, jejue, porque Deus, ele é poderoso demais para fazer tudo aquilo que está dentro do propósito dele. E Deus, ele vê quando a gente está triste, ele cuida das nossas necessidades, né? Então, vamos para o tópico de número 2. Neemias chega a Jerusalém. Então, antes de agir, Neemias ora.
ora. Então, antes de tomar qualquer decisão, ore. E aí, chegando em Jerusalém, lá em Neemias 2, de 12 a 16, a gente vai ver que Neemias, ele faz um levantamento da real situação dos muros. Ele saiu à noite com alguns poucos homens e sem dizer nada a ninguém, né? Qual era a sua intenção, qual era o seu objetivo, ele analisa a real situação. E por 3 dias, Neemias não faz nada. Ele apenas espera em Deus. Por quê? Ele queria analisar, ver com seus próprios olhos e sentir o que realmente aquele povo que estava vivendo ali sentia. Ele queria calcular as despesas, ele queria criar estratégias corretas para construir. Para isso, ele precisou observar. Então, também antes de agir, a gente tem que observar a real situação das coisas, dos fatos. Muitas vezes chega uma notícia no nosso ouvido e a gente já quer agir de pronto. Só que não, gente, vamos analisar, vamos criar estratégias para agir, vamos vigiar. A Bíblia fala que devemos vigiar e orar, vigiar isso, analisar, observar, ter estratégia, ter cuidado para agir. E aí, né, nesses 3 dias ele ficou criando ali as estratégias, calculando as despesas. E no subtópico de número 2, nós vamos ver que Neemias declara, né, a intenção de reedificar os muros. Eles chamam todos que estavam lá em Jerusalém, tanto das pessoas mais ricas até as pessoas mais pobres, as pessoas com influência, as pessoas sem influência, chama todos para que todos reedifiquem o muro. Por quê, gente? Sozinho, ninguém pode fazer uma obra grandiosa como essa, sozinho ninguém faz nada. Então ele convoca uma reunião e apresenta o projeto de obra dele. Né? E como que Neemias fez? Como ele iniciou. No tópico de número 3, a gente vai ver como que Neemias começou esse levantamento. Primeiro, ele teve um plano, né? Ele dividiu essa construção em tarefas, em partes. Então, em cada parte dessa construção tinha uma porta. E geralmente as pessoas trabalhavam no muro que ficavam geralmente em frente às suas casas. Então, assim, foi mais fácil. Cada um fazer um pouquinho, não iria alcançar todo mundo. E as pessoas estariam mais próximas daquela parte, se identificariam mais em reconstruir aquela parte. Então, apresentando o plano, o coração do povo se inclinou a trabalhar. Está lá em Neemias 4:6. O povo, ele tinha um espírito voluntário. O povo foi despertado, o povo foi tocado para trabalhar, né? E os muros foram crescendo, as roturas dos muros começaram a ser tapadas. Então, nós vamos ver qual foi a tática de Neemias, que era o quê? Engajar todos os judeus na obra. Cada um tinha sua função. Hoje a gente ouve falar muito em engajamento nas redes sociais, que a gente tem que engajar o que é se comunicar, as pessoas também interagirem conosco. E Neemias já tinha essa visão, muito tempo lá atrás, né? Colocar todos a par daquela situação e influenciar as pessoas a fazer a obra de Deus, né? Mas nós vamos ver que a união dos judeus ficou ameaçada, né? Houve um levante do inimigo para tentar parar a obra. E na nossa vida assim, toda vez que a gente começa a fazer algo para Deus, o inimigo vem para tentar nos paralisar de alguma forma. Tanto teve ataques externos, né, quanto dificuldades internas, né? Teve problemas entre os ricos e os pobres, mas essa parte nós vamos detalhar na lição de número 8. Mas Deus deu estratégia a Neemias para pacificar. E a gente também precisa de ser esse pacificador. A gente vai ser aquele tipo de pessoa que tumultua ou que pacifica as situações. Porque Deus nos chamou para ser pacificadores. Então vamos lá para o tópico de número 4, que diz bem assim: o levantamento dos muros provocou grande oposição. Então, no subtópico de número 1, a gente vai ver que começou a edificação dos muros, e Sanbalat e Tobias se levantaram com calúnias, né? E também essa parte será melhor detalhada na lição de número 9. Mas a gente vai ver que o muro foi concluído em 52 dias. Gente,
Você tem noção do que é isso para aquela época? Hoje a gente falar que uma obra é concluída em 52 dias é muito fácil. Hoje temos artifícios, construções que utilizam de blocos pré-moldados, construções rápidas, mas naquela época, com os recursos que eles tinham, não era fácil construir um muro de uma cidade, restaurar as portas em 52 dias. Mas porque Deus era o dono da obra, Deus moveu o coração do povo, o povo tinha um espírito voluntário, então a obra de Deus foi feita, né? E essa obra não foi atribuída a Neemias, mas o povo e Neemias atribuiu essa obra a Deus, porque era de Deus, Deus que era o autor daquela obra, Deus que tinha a intenção de reconstruir Jerusalém. E assim a obra de Deus na vida de todo mundo, Deus nos levanta geralmente alguns líderes para realizar a obra, para animar o povo, para dirigir, mas a obra sempre é de Deus. A obra não é de ninguém, mas a obra é feita por pessoas. E essas pessoas precisam de um líder, porque muitas vezes as pessoas se desanimam. A função do líder é essa, é animar, é orientar, é dirigir, é criar estratégia, é criar formas de unir o povo, né? Dirimir conflitos. E essa é a função de um líder, e Neemias foi um grande líder. Então, nós vemos que a zombaria, ela é vencida pela oração e pela determinação, que a ameaça de força, né, de violência contra o povo é vencida pela oração e também por medidas de segurança. Então a gente tem que estar regado em oração, mas também regado em vigilância, regado em atitudes. E o desânimo e o medo é vencido pela fé. E muitas vezes a fé, né, eu gosto muito de falar sobre a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus muitas vezes é trazida por líderes, por pessoas que incentivam. Então aqui nessa EBD espero que você esteja sendo incentivado, motivado a tirar, colocar esse desânimo de lado e fazer a obra de Deus. Não deixar que o inimigo te impeça, porque essa é a função dele. Quando a gente para, ele fica super feliz, mas Deus fica triste. E Deus quer sempre nos motivar, basta a gente buscar a Ele. E com o muro pronto, né, no nosso tópico de número 5, nós vamos ver que ele foi solenemente inaugurado, né? Então, para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, com saltérios, com harpas, com alegria, com louvores, com cânticos, com toda a festa e honraria que essa grande obra feita por Deus merecia, né? E os sacerdotes, os levitas, primeiro se purificaram, para então depois purificarem todo o povo, as portas e os muros. E quem faz a obra de Deus é assim, a gente tem que estar purificado para poder então purificar as outras pessoas. A gente tem que estar cheio do Espírito Santo para levar o Espírito Santo para as outras pessoas. Então primeiro a gente tem que buscar a nos purificar, a nos encher de Deus, para assim levar Deus aos povos. E o povo aqui, ele agradeceu a Deus por tudo que ele tinha feito. Inclusive, nesse ato de dedicação, eles fizeram 2 procissões ao longo dos muros. E eles paravam diante da casa de Deus e faziam sacrifícios. E muitas vezes a gente esquece de agradecer a Deus por tanta obra que Ele faz na nossa vida, por tantos detalhes que Ele atua na nossa vida. Muitas vezes a gente acha que é uma coisa normal. É normal. Como na pregação do culto jovem de ontem, o nosso pregador, jovem Vitor, disse, às vezes a gente acha normal cair maná do céu. Normal. Mas não é. É obra de Deus. Não é normal a gente acordar e poder respirar. É obra de Deus. No meio dessa pandemia a gente está vivo. É milagre de Deus. É tudo cooperando para o bem de nós, daqueles que amam a Deus. Então vamos lembrar sempre de estar agradecendo a Deus, porque Deus, ele faz maravilhas para aqueles que o amam. E vamos para o tópico de número 6, já encerrando aqui, lembrando que é apenas um resumo. Pegue a sua Bíblia, vá para um cantinho, como sempre eu falo, ore a Deus, estude profundamente a palavra dele, que lhe será revelada através do Espírito Santo, que nos ensina, que nos consola, tudo aquilo que o seu coração precisa de aprender, para que você guarde a palavra no seu coração e não peque contra Deus. Então, o tópico de número 6 vai dizer que os muros, eles trazem, né, ensinos importantes para as nossas vidas. Por quê? A Bíblia, ela fala da salvação com um muro, como eu disse no começo, né? Lá em Isaías 60:16 vai dizer: aos teus muros chamará a salvação e às tuas portas louvor. E ainda, lá em Isaías 26:1 diz: uma forte cidade temos,
a quem Deus pôs a salvação por muro e antimuros. Então a nossa salvação é essa cidade forte que nos protege dos ataques do inimigo. E também o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro desses muros da salvação, né? O muro da salvação, ele é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino do mundo. Então, nós temos que ver que esse muro da salvação não é para nos aprisionar, mas sim para nos proteger de tudo aquilo que tem nesse mundo de trevas, né? Porque a gente tem que ver que a luz e as trevas, elas não andam juntas, né? Não tem como, ou tem trevas ou tem luz. Onde tem luz, não há trevas, e onde há trevas, não tem luz. Então a gente tem que saber dividir. E o Senhor, ele não muda, né? O reino de Deus, ele é feito para sempre. E ele não se mistura com as coisas que, infelizmente, o inimigo reina, né? Em algumas coisas aqui dessa terra. Então, não tem como conviver as duas coisas. Ninguém pode servir a Deus e também a Mamon, né? Tá lá em Mateus 6:24. Então, não tem como a gente servir a dois senhores. A gente tem que escolher quem a gente vai servir, né? Então, a gente vê que esse muro serve para nos proteger, né? Dentro do nosso coração, guardar tudo aquilo que Deus nos ensinou. E lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz bem assim. Só eu achar aqui. Que eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, quando a gente crê em Deus, a gente acredita na salvação de Deus até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, ele é poderoso para guardar a nossa vida. A gente tem que ter convicção disso, que Deus é poderoso para guardar a nossa vida, né? E também, lá em João 7,38, diz que rios de água viva correm no meu ventre. Então, quando a gente tem essa alegria do Senhor, essa certeza da nossa salvação, rios de água viva, eles vão surgindo dentro da gente, a gente passa a ser um manancial transbordando bênçãos, transbordando vida, transbordando tudo aquilo que o Senhor nos dá. E, finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que a gente passa a ser tudo aquilo que Deus quer. A gente passa a orar, né? Seja feita a tua vontade. A gente passa a querer fazer a vontade de Deus, né? Então a gente tem que estar ligado nisso, que Deus ele tem o melhor para a nossa vida hoje e sempre. E a gente tem que se esconder nos muros. A gente tem que reconstruir os muros da salvação em volta de nós. Se você perdeu a alegria da salvação, se você está longe do caminho de Deus, não fique. Reconstrua os muros, se aproxime novamente de Deus e se habite em segurança para que o inimigo não tenha o poder de tocar em você. Amém? Esse daqui é um breve resumo sobre a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que essa lição esse pequeno resumo tenha contribuído para a sua vida espiritual e para o seu aprendizado. E na próxima lição de número 7, nós vamos ver que o povo de Deus ele deve se separar do mal, né? Então, nós vamos aprender como nos separar do mal, né? Qual a importância. Então, fique comigo para a próxima lição, estude a sua Bíblia e até mais!